Olá pessoal, então vamos dar início ao nosso treinamento de integração de segurança do trabalho. Meu nome é Ronaldo, sou técnico em segurança do trabalho da empresa Silaseg. Esse é um treinamento de integração para supermercados Central Max. O conteúdo desse treinamento nós vamos abordar sobre a legislação de segurança do trabalho, o objetivo da segurança do trabalho, o que é o acidente, o que é o incidente, as causas do acidente, os prejuízos do acidente, os tipos de lesão do acidente, identificação dos riscos, meios e medidas de prevenção, os EPIs e os EPCs, as ordens de serviço, informações úteis e recomendações gerais. Então, as normas regulamentadoras, elas são disposições complementares ao capítulo 5 da Segurança e da Medicina do Trabalho, do título 2 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, com redação dada pela Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977. Ela consiste em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos, tanto pelos empregadores quanto pelos trabalhadores, e tem o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho. As primeiras normas regulamentadoras, elas foram publicadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978. Inicialmente foram publicadas 28 normas regulamentadoras. As demais normas foram criadas ao longo do tempo, visando assegurar a prevenção da segurança e saúde de trabalhadores em serviços laborais e segmentos econômicos específicos. Atualmente, em 2024, são 38 normas regulamentadoras. O objetivo do treinamento de segurança do trabalho é esclarecer os princípios básicos que compõem a política de segurança e saúde do trabalho, assim como as regras e procedimentos que, quando aplicados, visam preservar a saúde e a integridade física do trabalhador. Eu pergunto, o que é o acidente e o que é o incidente? Então, o acidente é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda, redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. E o incidente, ele é um quase acidente. Por um triz ocorre o acidente. É um acontecimento indesejável, que ocorre sem aviso e ele não provoca perdas. O acidente de trajeto, ele ocorre no trajeto da casa para o trabalho, do trabalho para casa, desde que não haja o desvio. Quando você está indo da casa para o trabalho, você não faça o desvio, ou quando você está saindo do trabalho, indo para a sua casa, você não faça o desvio para outro local. Havendo esse desvio em ambas as situações, já não é enquadrado mais como acidente de trajeto. Quais são as causas do acidente? Primeiramente, ato inseguro, comportamento do colaborador na atividade, seja ele consciente ou inconscientemente. Condições inseguras, está relacionado ao ambiente de trabalho que você está executando a sua atividade. E o fator pessoal de insegurança, que são os problemas, são as coisas pessoais que você traz de fora da sua casa para dentro da empresa. Alguns exemplos de atos inseguros, como usar máquinas sem habilitação ou permissão, não utilizar o EPI, brincadeiras no ambiente de trabalho, o excesso de confiança,
falta de organização e limpeza do ambiente de trabalho, tentar ganhar tempo imprimindo excesso de velocidade para poder realizar as atividades, condições inseguras, máquinas ou ferramentas defeituosas, piso defeituoso ou escorregadio, extintor de incêndio com carga vencida, iluminação deficiente, armazenamento inadequado, entre outros. E o fator pessoal de insegurança, que é, como eu disse no slide anterior, trazer os problemas de casa, ou seja, lá de onde for, para dentro do trabalho, podendo ser um fator aí para gerar, ocorrer um acidente de trabalho, tanto para si próprio, como para terceiros envolvidos na atividade. Os prejuízos do acidente pode ser tanto pessoal quanto material. Pessoal pode ser uma lesão leve, uma lesão média, uma lesão grave, ou até mesmo a morte, ou material, algum dano a algum equipamento, alguma ferramenta, ou algum tipo de produto da empresa. Dano material, a empresa consegue fazer a substituição ao longo do tempo. Pessoal, também, a empresa consegue fazer a substituição do funcionário que sofreu o acidente. Porém, o maior prejudicado é quem sofreu o acidente, que vai levar aquele dano, aquele ferimento, aquela sequela para o resto da vida, prejudicando aí na sua vida familiar, na sua vida social ou até mesmo na sua vida profissional. Aqui alguns tipos de lesão, os mais comuns que nós vemos aí no dia a dia, que são as contusões, cortes, ferimentos, perfuração, prensamentos e fraturas, entre outros. Tipos de lesão com as mãos. As mãos são as nossas ferramentas que nós mais utilizamos no dia a dia. 90% das atividades que nós realizamos, nós precisamos das mãos. Então, é importantíssimo também ter o cuidado para não ter nenhum tipo de lesão leve, média, ou grave ou gravíssima com as mãos. Identificando os riscos. Então, queda de mesmo nível ou nível elevado ao subir nos estoques, gôndolas e escadas, prensamentos de membros inferiores ao baixar as paleteiras, corte nas mãos e rosto ao manusear garrafas de bebidas em seu abastecimento, brincadeiras no ambiente de trabalho, risco de contusão ou ferimento ocasionado por batidas em quinas vivas ao transitar pelos setores, obstrução de extintores de incêndio e hidrante, desatenção no ambiente de trabalho, quedas de mercadoria devido à altura de armazenamento do estoque, esforço físico intenso. É aqui a tabela de riscos ocupacionais. Então, nós temos os riscos da cor verde, que são os riscos físicos, que é todo tipo de energia que é desprendido por algum tipo de equipamento, ou algum tipo de fonte no ambiente de trabalho. Então, os riscos físicos são ruídos, vibrações, radiação ionizantes de raio-x, ou algum tipo de fonte artificial, radiações não ionizantes devido ao sol, ou algum tipo de calor aí, algum tipo de iluminação semelhante ao sol, frio, calor, pressões anormais e umidade. O risco químico, identificado pela cor vermelha, e o risco químico, ele existe pelo manuseio, pelo armazenamento, pelo trabalho com produtos químicos e pode ser desprendido no ambiente de trabalho e pode ter no ambiente de trabalho através de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores ou substâncias compostos ou produtos químicos. Os riscos biológicos
na cor marrom são referentes a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. Os riscos ergonômicos na cor amarela, que é relacionado a esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigências de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição dos ritmos excessivos, trabalho em turno e noturno, jornada de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico. E os acidentes mecânicos, na cor azul, está relacionado ao ambiente de trabalho, arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado, animais peçonhentos ou outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes. E os meios de prevenção para poder prevenir os riscos que nós comentamos e que vocês já sabem identificar conforme os slides anteriores. Então, risco de contusão e fratura, prevenção, auxílio de escadas ao pegar produtos, cinto de segurança acima de trabalhos de 2 metros de altura, jamais escalar as gôndolas e prateleiras, risco de prensamento e fratura, prevenção, usar os EPIs, bota de bico de PVC, essa bota de bico de ferro ela já não existe mais no mercado, muita atenção ao baixar e transitar com paleteiras, puxar com cautela o carrinho de mão, risco de corte, prevenção, uso de óculos de segurança ao manusear garrafas de vidro e facas afiadíssimas, tanto no açougue quanto para abrir caixas. A utilização tanto do óculos de segurança quanto da luva apropriada para a atividade. Risco de incêndio, prevenção, jamais obstruir extintores ou colocar produtos em sua frente, dificultando uma ação rápida. Risco de contusão e ou ferimento, a prevenção, redobrar a atenção ao fazer pilhas de mercadorias, evitando alturas elevadas dos produtos pesados e, consequentemente, queda dos mesmos sobre as pessoas. É proibido o uso de colares, relógios, pulseiras, anéis, brincos, etc. Esse tipo de acessórios aí, eles podem ser um fator aí para poder ocasionar um acidente grave à integridade de vocês no dia a dia. Ao notar qualquer irregularidade no ambiente de trabalho, notificar o seu superior. Avise o técnico de segurança do trabalho. No caso do dia a dia do supermercado, não tem o técnico de segurança ou o profissional de segurança do trabalho integralmente todos os dias dentro da empresa. Nesse caso, avisar o encarregado, ou o RH, ou o membro da CIPA sobre as condições inseguras do ambiente de trabalho para poder estudar uma forma diferente, tomar as medidas de prevenção para executar o trabalho com segurança. Manter os extintores e hidrantes desobstruídos, porque você pode precisar deles um dia. Então, o EPI, o que significa o EPI? É o equipamento de proteção individual. Todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a saúde.
Então, o equipamento de proteção individual, como está bem claro aqui, ele é destinado à proteção. O equipamento de proteção individual, ele não evita o acidente. A forma de se evitar o acidente, fazer outras ações, como análise, planejamento da atividade, executar as tarefas, se você sabe como executar a tarefa, é prevenir para que o acidente não ocorra. O equipamento ele vai proteger você contra os riscos e ele vai minimizar as consequências em um possível acidente que possa vir a ter. E a legislação que rege e que é aplicável sobre os equipamentos de proteção individual é a norma regulamentadora NR06. Ela fala sobre as responsabilidades tanto da empresa, quanto do trabalhador e quanto dos fabricantes em relação aos EPIs. Então, é responsabilidade da organização adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o empregado, fornecer ao empregado gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas, sistemas eletrônicos ou até mesmo por sistema biométrico, exigir o uso pelo colaborador, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado e comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada no equipamento. Responsabilidades do trabalhador. Usar o fornecido pela organização. Vale ressaltar aqui também que todo equipamento de proteção individual ele precisa ter o número do certificado de aprovação. Então, todo e qualquer EPI precisa ter o número do CA. Caso o equipamento não tenha esse número de certificado de aprovação, ele não é considerado como um EPI, ou seja, ele não pode ser fornecido para utilização, para proteger de algum tipo de risco. Então, novamente, responsabilidade do trabalhador, usar o fornecido pela organização, utilizar apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela limpeza, guarda, conservação, comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Aqui um modelo de ficha de EPI, então aqui no cabeçalho, como vocês podem observar, são os dados da empresa, nome do colaborador e algumas outras informações gerais. Depois, logo abaixo, o termo de compromisso, as responsabilidades do trabalhador, conforme em atendimento às normas regulamentadoras e conforme a CLT. Mais abaixo, campo de data de entrega, descrição dos EPIs, número do CA de cada EPI, o motivo de entrega para o colaborador, a assinatura do colaborador pelo recebimento de cada EPI, a validade do CA daquele equipamento que ele está recebendo e a devolução. Então é importantíssimo que também essa parte aqui, quando o seu EPI estiver danificado, é importante você levar o EPI danificado para poder pegar um novo EPI em condições para o uso nas suas atividades.
Higienização dos EPIs para fazer a higienização das botinas. Sempre limpar com água e sabão neutro, enxaguar com água, deixar secar. Os óculos, mesma forma, lavar com água e sabão neutro. As luvas também, lavar com água e sabão neutro ou com um pano úmido ali para poder fazer a limpeza. Os protetores auricular, protetor concha, também fazer essa higienização. Protetor auricular, lavar com água e sabão neutro. Protetor tipo concha, com pano úmido, fazer a higienização da espuma de vedação do protetor, fazer a higienização interna e externa do protetor, fazer essas higienizações diariamente nos seus equipamentos de proteção individual, ou seja, no final do seu turno, toma lá 5 minutinhos, vai lá, faz a higienização do seu equipamento de proteção individual para conservar ele em boas condições de utilização e de higiene, para você estar utilizando no dia seguinte, e após fazer essa higienização, fazer a guarda do seu equipamento de proteção individual em local adequado. Em relação aos EPCs, então o que são os EPCs? São os equipamentos de proteção coletiva. São dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, proteção de partes móveis, de máquinas e equipamentos, sinalização e isolamento de segurança do trabalho, dentre outros. Ordem de serviço. A ordem de serviço é um documento que também o colaborador, ao adentrar na empresa, iniciar as suas atividades, recebe para poder estar ciente de algumas coisas, como descrição das atividades que ele vai desempenhar no dia a dia, os agentes associados às atividades, ou seja, os perigos e os riscos que ele vai estar exposto ou pode vir a estar exposto nas suas atividades, os EPIs de uso obrigatório para proteger contra esses riscos, recomendações gerais, procedimentos em caso de acidentes, medidas pela não utilização dos EPIs e o não cumprimento da ordem de serviço e algumas outras observações referente às leis, às normas e referente às normas internas da própria empresa. Aqui algumas informações úteis, então, quando ocorrer algum tipo de acidente do trabalho, providenciar os primeiros socorros ao acidentado, caso o colaborador esteja apto a realizar este primeiro atendimento. Caso ele não esteja apto, não fazer nada. Encaminhá-lo para o pronto-socorro mais próximo, ou, dependendo da gravidade da lesão, acionar o corpo de bombeiro através do telefone 193 ou o SAMU através do telefone 192, para o caso de atendimento à saúde, para prestarem o atendimento adequado. Todo e qualquer tipo de acidente, seja ele leve, médio ou grave, deverá ser comunicado ao superior imediatamente. Caso não seja possível, informar num prazo máximo de 24 horas para os devidos procedimentos. Aqui algumas recomendações. Então, é importante sempre manter o local limpo e organizado para poder facilitar a convivência no ambiente de trabalho, para poder facilitar as atividades do dia a dia e não vir a ter nenhum imprevisto aí de incidente ou acidente. Lembre-se que o sanitário e os demais ambientes também fazem parte de seu ambiente de trabalho, também mantê-lo sempre limpo e organizado, sinalizar e avisar sobre locais que tenha risco para algum trabalhador,
ou até mesmo para si próprio, planejar os serviços antes de executá-los. Planejar, analisar o ambiente, os perigos, os possíveis perigos, os riscos que você estará exposto no seu ambiente de trabalho antes de começar a executar a atividade. Com atenção, todo acidente pode ser evitado. Como nós comentamos no slide anterior, são medidas simples, fáceis de serem adotadas, conforme o slide anterior, analisar, planejar a atividade que você vai executar antes de iniciar, executar a atividade, somente se você souber o que você tem que fazer, se você está capacitado para fazer aquela atividade, para poder fazer a atividade com segurança. Então, lembre-se, o supermercado Central Max deseja que vocês voltem para casa ao fim de cada jornada, nas mesmas condições em que vieram para a empresa. Então, obrigado a todos, bom trabalho. Muito obrigado pela atenção.